Eu, Albano Ferreira, soldado atirador da Companhia 1560 do Batalhão 1891, sediada em Maniamba no ano de 1967. Um certo dia vi partir 3 viaturas, uma Berliet e 2 Unimogs, com vários camaradas fazer uma missão de reconhecimento à ponte de madeira do rio Lualesi, situada ao quilómetro 10 da picada entre Maniamba e Vila Cabral. O desconforto provocado pelo calor intenso, tudo levava a crer que era mais uma missão de rotina, e sem problemas. Na frente seguia a Berliet. Era conduzida pelo condutor Auto, Lourosa, e comandada pelo alferes de apelido Rio Tinto, comandante da secção na qual estava incorporado. Na terceira posição circulava um Unimog que era conduzido pelo condutor Auto Fernando da Silva Fernandes, e a segunda viatura mais um Unimog era conduzida pelo Pardal. Ao 6º quilómetro, o primeiro Unimog acionou uma mina anti-carro. Os nossos camaradas foram projetados, sendo o José Paiva Simões, que seguia na viatura ao lado do Pardal, sido atingido na cabeça pelo dínamo da viatura que se tinha soltado com a explosão. O seu estado era crítico, havia mais feridos e entre eles o condutor Auto Pardal, com uma fratura numa perna. De imediato, o comandante da patrulha, o alferes de apelido Rio Tinto, ordenou que fosse feita a segurança e recolhesse todo o material disperso, e regressou a Maniamba com os feridos, num outro Unimog. Deveriam ter percorrido poucas centenas de metros. O Unimog que ia de regresso a Maniamba acionou uma nova mina. Foi um estrondo enorme que os meus camaradas viram levantar uma enorme nuvem de fumo. Os que estavam no local do primeiro rebentamento inverteram o sentido de marcha da Berliet e foram em socorro dos camaradas. Quando lá chegaram, encontraram um cenário gigantesco: o Unimog em chamas e quase todos os camaradas com queimaduras muito graves, e o condutor Auto Fernando da Silva Fernandes, preso pelos pés nos sacos de areia, gritava por socorro. O alferes de apelido Rio Tinto se encontrava apático no meio da picada com um braço queimado. Alguém perguntou se estava ferido. Não respondeu. Um camarada o colocou na Berliet juntamente com os outros feridos. No meio do caos instalado, alguns camaradas se aperceberam que faltavam alguns soldados. Os ausentes eram o Paulos, o Ventura, o Manuel dos Santos e o Moraes, todos estes feridos com estilhaços e queimaduras em todo o corpo. Tinham ido a correr para o aquartelamento de Maniamba. O alferes comandante da patrulha deu de retirada da Berliet, e no caminho de regresso fomos recolhendo os camaradas que tinham saído do local. O último a ser recolhido foi o Paulo junto à cantina do Diniz, junto da porta de entrada do aquartelamento. As imagens deles a correrem com a pele dos braços, a soltarem como se fossem luvas compridas, isso a nossa memória não se apaga. Os feridos deram entrada na enfermaria, e lembramos o Carlos Moraes, o Lisboa, entrar em desespero, queria a todo custo voltar repetindo: "Eu vou matar todos esses bandidos." Tentámos acalmá-lo, ele se encontrava desorientado, pontapeava as portas, juntamente com cabeçadas nas paredes, e por fim já se encontrava exausto. Se acalmou. Os feridos foram evacuados para o Hospital Militar do setor Vila Cabral. Nesta tragédia tive conhecimento, faleceram no local o Simões, e o Fernandes faleceu no Hospital Militar de Nampula a 9 de março de 1967. Outros camaradas foram evacuados para a metrópole. O Moraes e o Ventura foram as maiores vítimas. O condutor Auto Fernandes da Silva ficou preso nos sacos de areia que fazia a proteção à viatura. Nós que, apesar de feridos, com estilhaços, tentamos por várias vezes libertá-lo. Fizemos várias tentativas, e depois de muito esforço, concluímos que era impossível daquele pasto de chamas. As últimas palavras ouvidas da sua boca: "Nunca mais vou ver as minhas meninas." Tinha 2 filhas. Os meus camaradas que se encontravam no local assistiram à sua morte. Morreu carbonizado. Naquele dia 28 de fevereiro de 1967, a manhã havia despontando igual a tantas outras. Havia sempre a esperança, renovada em cada dia e a hora, de regressar à metrópole, para junto dos meus familiares, da minha esposa, da minha filha que tinha acabado de nascer quando parti para a guerra, ainda tão longínqua, acabasse de surgir, regressar no meio da coletiva, depois do amargo sabor, nas inesgotáveis horas de sofrimento.
Partiram os 3 Unimogs a gasolina, a prontidão era total e a disponibilidade absoluta. Havia algumas pontes a vistoriar, frágeis que uniam as margens estreitas do Lualse. Este escorria com violência semelhante a tantos outros rios do norte da província, era de algum modo a estreia no mato. A picada desenhava-se sinuosa, na sua terra vermelha e barrenta, ameaçadora, pelas chuvas recentes, emoldurada pelo capim alto, que ocultava muitos receios, e demasiadas sombras. Tudo passou por responder, mas à medida que os anos passam, e já lá vão 56 anos, vou caminhando de interrogações. As viaturas retorcidas que ceifaram a vida dos meus camaradas, aqui os nomes já citados, uma agressão imercida, como forma de punição, por crimes que nunca foram cometidos. Texto de Albano Ferreira, soldado atirador.